Acho que a gente está com a Jussara Soares, que ela tem informações principalmente novas sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro e o que tem dito a defesa. Jussara, o que a gente tem acompanhado nesse último momento são pedidos feitos pela defesa com a expectativa de que Jair Bolsonaro vá para a prisão domiciliar. Mas, como disse o professor Gustavo Sampaio, constitucionalista, tem se tornado cada vez mais difícil que o Supremo Tribunal Federal autorize essa prisão a Jair Bolsonaro, depois de ele ter danificado a tornozeleira eletrônica. Oi, Uribe, exatamente. A questão que basicamente tem sido alegada pela defesa é justamente o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo os médicos e os familiares, são todos decorrentes da facada que ele sofreu em 2018. Uribe, importante a gente destacar também que a família já vinha relatando na última semana que o ex-presidente vinha com quadro de saúde agravado e já estava ali sendo avaliado pelos médicos as possibilidades dele precisar ir ao hospital. Hoje pela manhã, os médicos estiveram aqui em Brasília. Já a gente pode trazer aqui o boletim médico que os médicos relataram após essa visita que eles fizeram ao ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. E quais são esses médicos? São o cardiologista Leandro Echenique, que cuida do ex-presidente Jair Bolsonaro desde 2018, logo após a prisão, e também o cirurgião-geral Cláudio Birolini, que é o chefe da equipe médica que cuida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem, eu vou começar aqui então a ler o boletim médico que foi divulgado agora há pouco pela equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui, olha só. Acabou de sair esse boletim médico dizendo o seguinte, que eles estiveram hoje, como eu estava dizendo, na sede da Polícia Federal em Brasília e o que os médicos dizem. O paciente é portador de múltiplas comorbidades e faz uso de diversos medicamentos em decorrência das internações e cirurgias prévias ocorridas desde 2018. Lembrando aqui que 2018 foi o ano em que o ex-presidente sofreu a facada durante um ato de campanha lá em Juiz de Fora. Continuam os médicos. Apresentou recentemente pneumonia por broncoaspiração e evolui com soluços refratários. No momento da nossa avaliação, ele se encontra estável do ponto de vista clínico e passou a noite sem intercorrências. Na noite de sexta-feira, dia 21 de novembro, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento. E aí ele cita quais os medicamentos que foram receitados ao ex-presidente, com o objetivo de otimizar o tratamento. Porém, sem o conhecimento, com o objetivo de otimizar o tratamento, porém, sem o conhecimento ou consentimento dessa equipe. Essa aqui, Uribe, é uma informação importante, porque diz que o ex-presidente tomou um medicamento sem o conhecimento da equipe médica que o acompanha, pelo menos desde 2018, principalmente o cardiologista, que de fato está desde 2018. Segue o boletim médico. Esse medicamento apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para o tratamento das crises de soluços. Então, aí ele cita aí quais são os medicamentos que o ex-presidente usa. E aí segue o boletim médico. E tem como reconhecido efeitos colaterais a alteração do estado mental com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. O medicamento foi suspenso imediatamente, sem sintomas residuais neste momento. Foram realizados os ajustes necessários na medicação, restabelecendo a orientação anterior.
dizem os médicos, seguiremos acompanhando a evolução clínica do ex-presidente e realizando reavaliações periódicas. Assinam esse boletim médico o cirurgião Cláudio Birolini e o cardiologista Leandro Echenique, que, como eu disse, desembarcaram hoje em Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na sala onde ele está preso, na Superintendência da Polícia Federal. Uribe. Que a Jussara Soares traz em primeira mão é o atestado médico da equipe que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente falou mais cedo a alegação de Jair Bolsonaro que ele tinha tomado alguns medicamentos que causaram surto psicótico e que ele afirma que eles o levaram a tentar destruir a tornozeleira eletrônica. O que os médicos dizem? Que Jair Bolsonaro, neste momento, está estável clinicamente e que esses medicamentos que não foram prescritos pela equipe médica, mas por um outro médico, causaram, de fato, confusão mental. As palavras são muito claras. O que diz a nota que a Jussara acabou de ler? Ela diz que o ex-presidente relatou, então, de que na madrugada do sábado apresentou quadro de confusão mental e alucinação. E a equipe médica diz, possivelmente induzidos pelo uso de um medicamento que foi receitado por outra médica. O objetivo era otimizar o tratamento de Jair Bolsonaro por causa dos soluços e também da ânsia de vômito. Porém, o que aconteceu é que a combinação dos medicamentos, é o que diz a equipe médica que avalia Jair Bolsonaro, pode ter causado, então, um problema de alucinações. Não são os medicamentos separadamente. Se ele tivesse tomado esses medicamentos sem tomar os anteriores, a equipe médica diz que não teria problema de paranoia ou alucinação. Mas a mistura dos medicamentos, a equipe médica atesta, essa mistura pode causar, sim, como efeito colateral, alteração do estado mental, com confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. E aí a Jussara Soares traz a informação da equipe médica dizendo, então, que essa mistura de medicamentos foi suspensa imediatamente, sem sintomas residuais. Ou seja, Jair Bolsonaro não terá crises de surto ou paranoia agora. Não são problemas residuais e efeitos colaterais perenes, foram causados naquele episódio específico. E aí foram realizados os ajustes necessários. Me chamou a atenção também, Jussara Soares, uma outra informação da equipe médica que ela atesta nesse boletim que você conseguiu em primeira mão, de que Jair Bolsonaro, neste momento, encontra-se estável do ponto de vista clínico. Os visitantes de Jair Bolsonaro, falo de Nicolas Ferreira, falo de Bia Kicis, falo de Flávio Bolsonaro, diziam que ele tinha piorado de saúde. Mas estou falando não de saúde psíquica, estou falando de saúde física. Mas a equipe médica diz que não, que ele está estável. Exato. O que chama a atenção, o estável, segundo os médicos aqui, porque antes deles falarem que ele estava estável, diz que o ex-presidente evolui com soluços refratários. Então, conversando com os médicos também, o que eles dizem assim, estável dentro do quadro que ele já estava, que era desses soluços permanentes que o ex-presidente tem. Mas, de fato, lembrando, familiares, aliados que visitaram ele na última semana, disseram que ele estava com um quadro que tinha piorado, que não tinha conseguido dormir de quinta para sexta-feira. O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, postou isso à noite, dizendo também que o ex-presidente apresentava vômitos também. E foi o que me disse também o Flávio Bolsonaro. Agora vem esse boletim médico do clínico, do cirurgião geral, Cláudio Birolini, e do cardiologista Leandro Echenique, que estiveram pela manhã deste domingo com o ex-presidente na sede, na Superintendência da Polícia Federal. Lembrando que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é que o ex-presidente pode receber a qualquer momento ali, né, tem visitas liberadas da sua defesa, ou seja, dos seus advogados e também de toda a sua equipe médica. Então, esses médicos, inclusive a que acompanha ele aqui em Brasília, e esses dois médicos que também
que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ficam em São Paulo, eles também têm entrada franqueada onde o ex-presidente está preso. Então, é bastante importante, e você tinha pontuado muito bem, Uribe, o detalhe aqui que essa equipe médica observa, que um dos medicamentos que o ex-presidente diz ter tomado não tinha o conhecimento ou o consentimento da equipe médica. Diz essa nota assinada, como eu disse, esse boletim médico do Cláudio Birolini e do Leandro Echenique. Por que é importante esse detalhe desse boletim médico? Porque os médicos eles apontam o seguinte, que esse remédio que Bolsonaro disse ter tomado, segundo os médicos que o viram hoje, esse medicamento específico, ele apresenta uma importante interação com os medicamentos que Bolsonaro já usa para o tratamento de soluços. Ou seja, e aí ele diz o seguinte, que essa combinação, e aí tem os reconhecidos efeitos colaterais à alteração, por exemplo, do estado mental, com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. Agora também a gente fica... Como dizem aqui os médicos, esse medicamento que Bolsonaro relatou que estava usando foi suspenso e que neste momento não tem sintomas residuais, ou seja, que o medicamento que teria causado a confusão mental, neste momento está suspenso e, portanto, não há sintomas residuais desse medicamento no ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, aguardar também, os próximos passos. Os médicos dizem que foram realizados ajustes necessários nessa medicação e restabeleceu, ou seja, a orientação anterior, os medicamentos que já haviam sido prescritos para o ex-presidente Jair Bolsonaro para controlar essa crise de soluço permanente. Lembrando que essa crise de soluço é resultado, segundo os médicos, já como consequência da facada que ele sofreu em 2018. O ex-presidente, e você passou por diversas cirurgias, você também acompanhou isso aqui como setorista do governo de Jair Bolsonaro. Ele passou por uma cirurgia imediatamente ainda na Santa Casa de Juiz de Fora, logo depois de receber a facada. Depois foi transferido para São Paulo, onde teve que fazer cirurgias de emergência e ao longo dos últimos anos ele teve que fazer uma série de cirurgias para corrigir ali algum problema que foi uma consequência ainda dessa facada. A última cirurgia aconteceu em abril deste ano e demorou mais de 12 horas. O chefe da equipe, essa cirurgia, foi feita pelo médico Cláudio Birolini, que, então, neste ano, assumiu a coordenação desse tratamento médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou a ser o cirurgião titular, comandando a equipe que cuida da saúde do ex-presidente. Uribe. Lembrando que por causa da facada, as alças intestinais acabaram ficando grudadas e aí cada nova cirurgia que Jair Bolsonaro faz, a parede do intestino vai ficando mais grossa, porque a gente está falando de uma pele que se restitui, por isso que cada vez fica mais fácil para Jair Bolsonaro conseguir engolir alimentos. E aí tem esse processo dos soluços e do vômito por isso, porque as paredes do intestino já estão cicatrizadas mais grossas.